Olá, senhoras e senhores, espero que esteja tudo bem com vocês. Tive que me ausentar aí por 2 dias, mas depois da vinheta eu vou contar as novidades do porquê também eu tive que ficar fora esses 2 dias e também contar tudo sobre essa rodada de terça-feira, rodada importantíssima para times de Champions League, Libertadores, Sul-Americana. Então não saio daí. Manda a vinhetinha, editor. Olá, senhoras e senhores, eu sou Valdir Veríssimo, sejam todos bem-vindos ao canal VDP para mais um vídeo da série A Aposta VDP. É verdade, estive ausente nesses 2 últimos dias, não consegui gravar no domingo, não gravei também na segunda-feira. Fiz sim a análise e precificação, porém eu não estava com cabeça assim para fazer tomadas de decisões, que é o que o nosso trabalho exige. Todas as nossas lucros e perdas estão relacionadas à tomada de decisões certas ou erradas, às vezes certas, porém no decorrer de algum jogo, de algum evento, tende a acontecer errado, mas a tomada de decisão foi certa, foi uma tomada de decisão baseada em métodos. Porém, nesses 2 dias eu não estava em condições de fazer isso, porque eu tinha outras decisões a ser tomadas, decisões das quais eu vou falar para vocês aí então no final do vídeo, então fique por aí, porque antes eu vou falar sobre essa rodada de terça-feira. Só para lembrar, não vou falar sobre os jogos de sábado, sobre os jogos de domingo também, mesmo eu tendo precificado, eu não vou falar sobre eles porque acho que não faz sentido eu falar que eu fiz uma análise certa ou não, já que os jogos já aconteceram, eu não fiz análise pré-game e não fiz a análise também pós-game. Porém, vou falar aqui, poderia mentir, dizer que não, mas no sábado eu tive um head no jogo entre Bayer Leverkusen contra Borussia Mönchengladbach. Esse jogo foi 3-0 para o Bayer Leverkusen, jogando fora de casa. Então, esse lei ao visitante favorito não bateu. Peguei essa odd a 1,81, uma odd baixa até, foi um investimento baixo para um possível retorno alto até. Mas essa odd não bateu, não correspondeu a essa entrada. Então, mais um head na temporada aí, estamos aí, então com 5 greens e 2 heads apenas, com um pouco mais de 70% de acerto. Rodada de terça-feira, então, repleta de jogos de Copa, jogos decisivos tanto para a Copa da Inglaterra, mas eu não vou falar desses jogos, afinal são times ou com uma disparidade incrível entre um e outro, muito distante o gap entre um time e outro, ou times aí que são bem constantes, então o fato é que vamos ter Fulham, Tottenham, temos também Brentford, Crystal Palace, Leicester, mas eu não vou fazer nenhum desses jogos, talvez nos próximos confrontos eu esteja fazendo alguma coisa de Copa da Inglaterra, mas nessa segunda rodada não farei nada. Vou sim fazer talvez alguma entrada, fiz um estudo aqui nos jogos de Champions League, Libertadores e Sul-Americana. Começando então por Champions League às 16 horas, Panathinaikos contra Braga. Panathinaikos que eliminou o time do Olympique de Marseille lá na França, um jogo em que o Olympique esteve classificado praticamente o jogo inteiro, tinha aberto 2-0, mas acabou tomando um gol no final e perdeu nos pênaltis esse jogo para o Panathinaikos, que vai jogar então na Grécia em seus domínios contra o Braga, que é um bom time que nessa Champions League tem focado muito sim seus jogadores, elenco, tudo na Champions League, por isso também vem de uma boa classificação, com bons resultados, com um bom saldo de gols e conseguiu vencer jogando em Portugal por 2-1, então a vantagem é do Braga, lembrando que não tem gol fora de casa, mas o Panathinaikos na Grécia é sim um time muito forte, então eu não duvidaria de um time que eliminou o Olympique de Marseille numa Champions League. O Olympique de Marseille não tá legal, é verdade tudo isso daí, beleza, mas é um ponto a se levar em consideração. O Olympique de Marseille é um dos maiores da França, então eu acredito que o feito do Panathinaikos tem sim sua relevância, tem sim seu valor. Na minha precificação, o mais EV ficou para um Lei Braga, e era bem isso daí mesmo que eu queria. Eu queria ele até um pouquinho mais baixo, mas eu precifiquei ali em um Lei Braga a 3, e o mercado está me dando uma odd de 2,94 para ficar em Lei Braga, então acredito que o Panathinaikos ganha ou empata esse jogo, então estarei buscando esse Lei Braga amanhã às 16 horas nesse confronto de Champions League com vitória do Braga, com vantagem do Sport Braga com um gol. Então, se tivermos vitória por um gol do Panathinaikos, essa decisão será na prorrogação e logo depois nos pênaltis. Jogo de Libertadores às 19 horas, Internacional contra Bolívar. É verdade que o Internacional conseguiu um placar excepcional lá na Bolívia, jogando contra o Bolívar. Poucos times brasileiros conseguiram ganhar do Bolívia jogando lá em La Paz.
mas o Inter conseguiu essa proeza e não só conseguiu, como foi meio que na marra, já que foi pressionado, o time do Inter soube sofrer. Então acredito que vai ter que saber sofrer de novo, pois o Bolívar não tem nada a perder e vai para cima do Internacional em busca desse primeiro gol ainda no primeiro tempo, imagino eu fazendo uma projeção do jogo. Então acho que o Internacional se classifica amanhã. É isso aí, torcedor do Inter. Mas eu acho que não vai ser fácil a vida do Internacional. Não duvidaria, não seria uma surpresa caso esse jogo termine empatado ou até mesmo com uma vitória do Bolívar e uma decisão para os pênaltis. De novo o Inter decidindo nos pênaltis. Na minha precificação, o Mais EV ficou para o lado do Bolívar, uma odd de 13,5 para a vitória do Bolívar, ou para empate, uma odd de 6,2. Então praticamente não farei nada nesse jogo, já que esse lei internacional a 1,30, tá certo que seria um investimento baixo, mas eu acredito muito na vitória do Inter ou no empate para esse jogo, então até o empate bateria esse lei internacional, mas eu acho que o Inter vai sim fazer bonito no Beira-Rio diante da sua torcida, aquela rua de fogo e tudo que a gente já está acostumado, então acho que o Inter é sim mais um finalista de Libertadores da América, mas amanhã eu estarei falando sobre isso. Confronto de Sul-Americana, aí para mim um confronto equilibrado, já que o Corinthians é sim muito forte jogando na Neoquímica Arena e teve nos pés do Mosquito a chance de fazer um 2-0 contra o Estudiantes em São Paulo, porém ele desperdiçou e esse erro pode custar caro para o Corinthians. Afinal, o Estudiantes jogando na Argentina é um time muito bom, como qualquer outro time argentino que joga em casa. Então acho que essa vitória por 1-0 do Corinthians, esse placar mínimo, essa vantagem mínima, vai ser sim fundamental. Teremos um jogaço. Isso daí sim, eu acho que o Estudiantes tem sim chances de ganhar o jogo e levar até o confronto para os pênaltis, ou então ganhar o jogo ainda com uma vantagem de 2-0. Mas o Corinthians também a gente sabe que é o maior estilo Corinthians de sofrimento. Pode sim também segurar esse 1-0, ou então ganhar o confronto na Argentina, já que o time de Estudiantes vai vir para cima. Fato é que é um jogo que eu não consigo ter uma projeção assim muito convincente, não tem muita convicção para esse jogo, então estarei buscando talvez um Lei Estudiantes a 2,08. Na minha precificação coloquei que um Lei Estudiantes a 2 eu pegaria, tá uma odd um pouquinho maior, mas eu vejo muito valor nesse Lei Estudiantes, já que eu acho que o Corinthians tem sim condições, mais acreditando num empate do que numa vitória do Corinthians. Acho que o Corinthians tem sim condições de classificar nesse jogo, então passaria por um empate ou por uma vitória do Corinthians. Claro que se for para os pênaltis com uma vitória Estudiantes, essa odd não bate, mas meu método, ele me indica que esse Lei Estudiantes tem valor e eu tenho por obrigação, então, seguir o meu método, afinal é isso que me faz lucrativo ou não. Vitória do Corinthians a 4,4 para quem gosta de pegar um back, eu acho que tem valor aí, eu não farei esse back. Não sou de fazer back, mas acho que tem sim um valor desse lado do Corinthians. Acho que até que ela tá um pouco alta essa odd aí para uma vitória de 4,4. Então é isso. Terça-feira decisiva aí, espero que os times brasileiros se classifiquem. Então finalizada essa rodada de terça-feira, não falarei dos jogos anteriores, pois eu precifiquei, mas não fiz nenhuma entrada, acompanhei poucos jogos, acompanhei só o jogo do Liverpool e o jogo do Palmeiras no domingo. No sábado acompanhei sim bastante jogos, mas tinha muita coisa para falar, mas perdi esse time e não vou falar hoje. Então, zerado aí com algumas novidades. A partir de hoje volto então aquele padrão de vídeo analítico pós-rodada e pré-rodada. O que aconteceu então para essa ausência é que vamos começar ali então pelo os sábados à noite eu tenho um compromisso, é verdade que é um compromisso recreativo, porém era um compromisso do qual eu não poderia faltar, não poderia estar assim faltando com certa frequência. Então eu sou um cara que tendo a cumprir meus compromissos, então estava assumindo esse compromisso e conseguindo ir. Porém aconteceu coisas nesse compromisso que já era algo assim que eu estava em mente de hoje esse compromisso já está interferindo no meu dia a dia de trabalho, está interferindo no meu final de semana, que é o final de semana ele tende a ser mais corrido devido aos jogos, devido a gravar vídeo após rodada, que a rodada acaba tarde, e eu preciso dos últimos resultados para gravar o vídeo do dia seguinte, então eu estava tendo um conflito de horário aí, então, com esse compromisso, e fato é que aconteceram algumas coisas nesse sábado à noite que a melhor decisão não foi fácil de ser tomada, mas a melhor decisão foi então dar um basta, largar a mão desse compromisso, então agora eu tenho como me dedicar totalmente aos finais de semana
a isso aqui. Na real foi uma pausa aí para acertos de logística, para reajustar ali, né, reajustar o GPS ali, recalcular a rota. Então acho que isso vai fazer muito bem para mim e também para os conteúdos que eu tendo a criar. Outra coisa também que eu precisava ter pensado muito, eu recebi uma proposta de patrocínio. Então, uma empresa entrou em contato comigo falando que queria me patrocinar. Então, na real, não é nem bem um patrocínio, na real, ela queria colocar uma propaganda já nos vídeos, uma propaganda pequena, é fato, com uma remuneração aí ainda baixa, mas já é alguma coisa a se pensar. Porém, as exigências dessa empresa conflitou muito com a minha forma de trabalho, com o tempo também que eu teria que dedicar para fazer isso, então talvez precisaria até de mais pessoas trabalhando para que eu conseguisse cumprir essas metas, então foi algo a se pensar, ainda tenho como dar a resposta ainda para essa empresa, mas eu acredito que a resposta infelizmente vai ter que ser não, afinal eu não posso assumir um compromisso do qual eu não vou dar conta. Então foram 2 dias aí de renúncias, né, praticamente, de renúncias, de mudança de hábito, de mudança de logística também, recalculagem de rota, mas que acredito que lá no final vai dar tudo certo. Então é isso, a justificativa é isso, nada mais, nada mais sério. Não tenho do que se preocupar, caso você tenha se preocupado, tenha sentido minha falta por aqui. Isso é um bom sinal, caso alguém tenha sentido falta. Afinal, estamos bem no começo ainda, então a comunidade ainda é pequena, mas mesmo com esses poucos usuários, mesmo com esses poucos inscritos, eu ainda quero trabalhar cada vez mais para estar entregando conteúdo cada vez melhor para vocês, porque vocês merecem. Muito obrigado a você que já é inscrito, que está aqui me acompanhando no dia a dia, está reconhecendo meu trabalho, deixando aquele like, vendo os vídeos, compartilhando, comentando. Isso me ajuda muito, vocês não fazem ideia de como isso ajuda. Eu não tinha ideia de quanto isso ajuda um criador de conteúdo. Hoje eu tenho essa ideia e se vocês puderem fazer isso por mim, estarão me ajudando muito. Caso você não seja inscrito, também já aproveita a oportunidade, deixa aí o seu like, se inscreva, ative o sininho de notificação e do mais, meu muito obrigado. Um abraço para vocês aí, muito obrigado mesmo. E até amanhã com um vídeo sobre essa rodada de terça-feira e analisando a rodada de quarta-feira que também terá muitos jogos decisivos. Do mais, meu muito obrigado e até logo.